Olá, boa tarde para você. São 16 horas e 18 minutos. Este é o Justiça Agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do recurso extraordinário, no qual se discute a possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho. A repórter Carla Lucena acompanha e tem outros detalhes. Oi, Carla, boa tarde. Oi, William, boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi exatamente isso, o julgamento hoje ele foi retomado, lembrando que este caso começou a ser julgado na sessão de ontem. Hoje o primeiro a votar foi o ministro Gilmar Mendes. Ele acompanhou o relator e entendeu que neste caso as empresas elas são obrigadas a indenizar o trabalhador que atua em atividade de risco. Lembrando que esse caso envolve um acidente que um vigilante de carro forte sofreu. Ele passou por um assalto e a partir desse assalto ele começou a sofrer transtornos graves psicológicos e não conseguiu mais trabalhar, e por isso ele então entrou na justiça pedindo indenização e ela foi mantida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, como eu disse, o ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar e o sétimo a entender que cabe indenização. Vamos ver um trecho do voto dele. Essas delimitações eu estou votando, porque no caso específico é um caso de segurança, um agente de segurança, pelo desprovimento do recurso extraordinário, considerando que a atividade desenvolvida pelo empregador recorrente está prevista no artigo 193 da CLT, entre as quais se permite a responsabilidade objetiva. Bom, e logo após, o ministro Marco Aurélio, que já tinha votado ontem, adiantado o voto dele ontem, dizendo que não haveria aí como comprovar que a culpa era da empresa e, portanto, ela não deveria ser responsabilizada, ele hoje manteve esse posicionamento. O ministro Luiz Fux, que está presidindo a sessão, ele também acompanhou a divergência, dizendo que, neste caso, não teria como aí responsabilizar a empresa por esse fato ocorrido com o vigilante. Bom, este caso ele tem repercussão geral e, portanto, a decisão do Supremo, já tomada aqui por maioria, vale para todo o país. Só que para essa decisão ela valer, os ministros precisam aprovar uma tese, que se chama a tese da repercussão geral. E os ministros decidiram deixar para uma outra sessão a aprovação dessa tese, já que a tese apresentada pelo relator ministro Alexandre de Moraes não foi unânime. Então, os ministros decidiram aguardar também o voto dos ministros ausentes, do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ausências aí justificadas, e também da licença médica do ministro Celso de Mello. Bom, após o intervalo, seguimos com outros julgamentos e a cobertura completa é no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora vai com você, William. Obrigado pelas informações, Carla. A Polícia Federal prendeu hoje no Aeroporto Internacional de Brasília um grupo de 10 pessoas que tentariam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. As prisões ocorreram na madrugada de hoje. Policiais suspeitaram de 10 pessoas que estavam com 8 crianças e viajariam para os Estados Unidos passando pelo México. De acordo com a Polícia Federal, nenhuma das crianças tinha autorização para entrar nos Estados Unidos e algumas delas estavam com passaportes falsos. A estratégia dos presos era cometer uma prática chamada de caicai, em que pessoas utilizam crianças para entrar nos Estados Unidos. No momento de passar pela imigração, elas se entregam, mas por estarem com crianças, não podem ser deportadas de forma imediata. Os presos podem responder por diversos crimes, entre eles falsificação de documentos e promoção de imigração ilegal de menor de idade. O Justiça Agora fica por aqui. A gente tem um novo encontro ainda hoje no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.